Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje, nosso entrevistado é Duarte Nogueira, deputado federal do PSDB. Nós vamos falar sobre o cenário político e também sobre a atuação do partido dele, PSDB, no governo interino do governo interino de Michel Temer. Deputado, obrigado por estar aqui na TV Gazeta. Obrigado pelo convite. Nós vimos hoje agora no Jornal da Gazeta que Eduardo Cunha já não está com aquela bola toda mais, né? O senhor acredita que ele vai ser cassado? Eu acredito que sim. Há um sentimento hoje crescente da perda do poder do presidente Eduardo Cunha. Há uma tentativa de segurar o caso dentro da comissão de ética, que está levando uma controvérsia muito grande. Mas eu acredito que se o processo chegar ao plenário, a tendência da maioria é pela cassação. E por que essa tendência mudou? Não é que ela mudou, ela passou a ter uma percepção maior de que ela passa a estar crescendo. E acho que há uma perda, né, de força nesse momento do presidente Eduardo Cunha e, obviamente, uma pressão da própria sociedade e aí mexe, obviamente, com a consciência e o próprio sentimento, a percepção dos parlamentares para que caminhe pela cassação. Sem povo na rua não haveria impeachment. Né? Eu acho que a pressão popular ela é sempre positiva dentro do Congresso também. Cassado Eduardo Cunha, é preciso fazer uma nova eleição para a presidência da Câmara? Sim. Será do PMDB ainda a presidência da Câmara? Não, vai depender de quem serão os candidatos, se vai haver mais de um candidato, qual vai ser a correlação de forças entre os partidos na escolha do nome. E acho que a tendência da Câmara, na minha opinião, né, deveria ser em torno de um nome com uma condição e um equilíbrio, né, de conduzir a Câmara com respeito, sem ter problemas na justiça, entre outras coisas, porque, afinal de contas, é o que o Brasil espera, no mínimo, da escolha do seu futuro presidente da Câmara. O senhor tocou essa questão da necessidade de ser uma pessoa sem processos judiciais. Se a gente fizesse hoje uma pesquisa de opinião, talvez o parlamento fosse a instituição com menor credibilidade no país. Talvez a imprensa apareça em segundo. Vou aliviar. Por que isso está acontecendo? Por que há tanta descrença hoje nos políticos brasileiros? Primeiro, porque há uma controvérsia e um enfrentamento entre os partidos na crítica aberta na condução de cada um. Então, o meu partido critica o PT critica o PSDB e assim por diante. Há uma crítica de maneira bem democrática que acentua, bom que haja no parlamento. Sem dúvida, mas isso dá uma percepção de que há um desgaste generalizado em toda a condução. O parlamento, não é brasileiro, mas o parlamento no mundo todo. Se você for analisar as eleições de hoje nos Estados Unidos, há um desgaste total da classe política em função do desapontamento da sociedade em relação à incapacidade do poder público em fazer frente às necessidades da própria sociedade. E acho que isso vai nos levar a, sem dúvida alguma, algumas mudanças, as reformas e, obviamente, que o Brasil também precisa para colocar a casa em ordem. Reforma política? Começando pela reforma política, em seguida a reforma trabalhista, a reforma fiscal, a reforma, obviamente, do pacto federativo para você distribuir melhor o bolo fiscal, o bolo dos impostos, que fica concentrado demais hoje em Brasília, mais de 60% com o governo federal, e a distância entre a decisão lá de Brasília até no posto de saúde, na escola, na creche, é muito grande. E isso gera uma distorção enorme que leva à corrupção, ao desperdício, à incapacidade, à ineficiência. Então, quanto mais próximo de onde acontece a vida das pessoas, que é nas cidades, melhor o resultado, não só para a eficiência, mas para a própria fiscalização desse dinheiro. Nós temos hoje no Brasil 35 partidos políticos. Por enquanto. Exatamente, por enquanto. Praticamente nenhum deles, a não ser os de extrema esquerda e os de extrema direita, são partidos ideológicos, como, na minha opinião, deveriam ser. Esses partidos que não são ideológicos, são balcão de negócios. Não estou dizendo que o PSDB seja isso, mas os partidos, de maneira geral, vendem horário na televisão, participam do fundo partidário, tem partidos criados para ganhar dinheiro. Isso pode-se dizer com tranquilidade. São esses deputados que vão fazer a reforma contra eles?
A forma como você acabou permitindo a criação de novos partidos, inclusive estimulado pelo governo anterior da presidente Dilma, como forma de dividir as forças políticas e você enfraquecer a oposição, foi aquilo que acabou gerando esse monstro de mais partidos sem uma identidade ideológica programática e até uma visibilidade para ser fiscalizado pelo seu eleitor, até porque ninguém sabe quem são os eleitores desses partidos. Então, que você utiliza o fundo partidário para você poder ficar com o partido ao seu bel prazer e utilizar esse dinheiro por interesses nem sempre republicanos, e ao mesmo tempo, quando chega às eleições, os partidos que têm esse tipo de expediente, chamados partidos de aluguel, acabam vendendo o tempo de televisão. Sim, mas quem vai fazer essa reforma? Esses próprios deputados. Sim, mas Ou vai ser convocada uma constituinte temporária, específica? O Gamberini, a gente sempre sabe que não há mudança sem haver pressão popular, né? Eu acho que o que nós esperamos hoje é uma participação da cidadania cada vez maior, um uso da internet, das redes sociais em cima dos deputados, dos senadores, uma perseguição no sentido de acompanhamento muito severo, para que essas pessoas se sintam que elas estão sendo vigiadas, elas estão sendo fiscalizadas, porque na hora do voto é o que vai fazer a diferença. Ninguém vota contra si, e aí para poder perder o seu mandato. Então, acho que o eleitor tem que exercer o seu papel de pressão positiva na forma de participar, para mostrar que, obviamente, eles querem mudanças. Para a gente encerrar essa conversa tão agradável, nós vimos que há um movimento no Senado que parece ser para encurtar os prazos do impeachment. O senhor é favorável ao encurtamento desses prazos ou acha que eles devem ser respeitados como estão na lei? O Supremo Tribunal Federal definiu o rito, né, as regras que deveriam ser seguidas e foram seguidas na Câmara. Veja que o advogado-geral da União tentou vários recursos e nenhum deles foi provido, né, pelo Supremo, e o processo seguiu normalmente como manda a Constituição e a lei brasileira para o Senado. O Senado admitiu e agora tem que julgar o mérito se a presidente Dilma fica ou se vai ser afastada definitivamente do cargo de presidente. Nós precisamos garantir o livre direito do contraditório, a ampla defesa e seguir as regras da Constituição e o rito que o Supremo definiu, para que não haja nenhum questionamento amanhã na Justiça de que o processo seguiu como deveria ser seguido da melhor maneira. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Felicidade. Obrigado.